Boa noite a todos os irmãos. Que o nosso eterno Pai Celestial siga nos abençoando cada minuto da nossa vida. Somos o povo mais abençoado por Deus, pois dentre os quase 8 bilhões de habitantes aqui nesse planeta Terra, o Senhor enviou a nós, seus filhos, para estarmos inseridos no meio dos seres humanos, porém sendo eternos, filhos do Altíssimo. E se tem um povo seguro aqui na terra, somos nós. Romanos 8, versículo 1, diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E se hoje nós estamos, essa noite aqui, reunidos nesse lugar, foi porque Deus, por meio do seu Santo Espírito, tem se movido em cena nesse lugar e tem chamado a seus filhos e filhas que moram aqui. É muito gratificante poder ver um trabalho, ver o fruto das lutas que começamos. Né, pastor Naldo? Esse fruto maravilhoso que o Senhor fez brotar essa semente, e é uma congregação praticamente, está dentre as mais novas aqui no estado do Pará. E eu sempre tenho desejado algo muito importante para essa congregação. Está aqui o pastor Naldo, que não me deixa mentir. Eu sempre tenho dito, o meu pedido, o meu desejo a Deus é que essa congregação seja a maior congregação do estado do Pará. E quando eu falo isso, eu falo grandeza no conhecimento do programa divino correspondente ao nosso tempo, no amor divino, no companheirismo, no perdão, na paciência, na temperança, ser prudentes. E o Senhor tem abençoado este lugar. Porque todo esse trabalho aqui tem sido uma obra divina. Realmente esta congregação, juntamente com o seu pastor, é um milagre de Deus. Eu estive quase todo o Brasil trabalhando na obra evangelística, e em 4 anos eu vi o Senhor fazer coisas que meu coração, às vezes, quase não suportou. E um dos lugares que mais eu tenho visitado é Cuiarana. Com essa viagem é a 24ª viagem. E eu me sinto bem nesse local. Porque uma das coisas importantes em uma congregação é a liberdade para com o Espírito de Deus. A simplicidade. Por isso que em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, aí há um conselho do homem mais sábio, com a exceção do Senhor Jesus, que é o proverbista Salomão. Ele diz sobre toda coisa guardada, guarda o teu coração, porque dele emana a vida. Outras Bíblias, flui a vida. E o coração não flui a vida simplesmente para esse corpo físico, porque ele é a bomba injetora que faz injetar o sangue pelas veias, vasos e artérias e capilares para oxigenar o corpo físico. Esse pedaço de terra em um estado mais avançado
Mas também quando se fala do coração na Bíblia, o irmão William diz que quando falamos do coração, o coração é sinônimo da alma. Então produz vida eterna também. Então é uma bênção o que o Senhor tem estado fazendo aqui neste local. E praticamente em 3 meses, não foi, pastor? Nós podemos estar num local tão maravilhoso quanto esse aqui. Tivemos muitas lutas, pastor Naldo principalmente, irmão Hernan, sua família, que são praticamente dos primeiros a conhecer a mensagem aqui, quando o pastor Francisco ainda estava aqui nessa cidade, na qual está ali presente a sua rainha, a irmã Erlen. Que Deus te abençoe, irmã Erlen. Chegou na hora da bênção. A nossa irmã também, Marinete. Deus abençoe. Como sempre, seja bem-vinda aqui entre nós. Então, eu estou muito satisfeito por estar aqui com vocês. Nosso irmão Davis, que tem sido praticamente uma das colunas desse trabalho aqui na cidade de Cuiarana, não tem medido esforços, tem passado muitas dificuldades, porém, ele sabe o que Paulo diz, que nada é de se comparar com a glória que em nós há de se manifestar. Imagine só, quem não pagaria bilhões por um corpo que nunca mais envelheceria? Não é verdade? E nós não precisamos pagar 1 centavo, pois alguém nos proporcionou o direito a um corpo glorificado, a um corpo eterno, um corpo perfeito em todos os sentidos da palavra. Hoje, para vir de Belém aqui, eu saí de Belém praticamente 7 horas, cheguei 11 horas aqui. E nesse tipo de corpo, que é um transporte, porque esse nosso corpo físico é o meio de transporte, onde nós, como almas, caminhamos, pedalamos, pilotamos, ou dirigimos, ou voamos, ou navegamos, não é verdade? Então, no corpo glorificado, imagine só, eu poderia estar aqui, e em fração de milésimo de tempo de segundo, vocês não me veriam mais, eu estaria em Plutão, o planeta mais distante da nossa Via Láctea, da nossa galáxia. E tudo isso com um total controle. E o Senhor Jesus Cristo é o primeiro que teve esse controle. E tem esse controle. Então é um corpo perfeito em todos os sentidos. As irmãs, nossas irmãs, as damas, não vão precisar gastar tanto com os salões de beleza, porque é um corpo perfeito em todos os aspectos. O irmão William disse que é milhões de vezes mais bonito do que esse corpo atual que nós temos. Então nós só temos a agradecer a Deus por todas essas bênçãos. E o meu desejo sempre continua o crescimento dessa congregação. Crescendo de glória em glória. Eu gosto muito da escritura de Oséias 6, que ele fala que o Senhor despedaçou, que o Senhor fez a ferida, sarou, depois de 2 dias, nos dará vida o Senhor, e estaremos diante dele, e diz, e conhecemos, e prosseguiremos em conhecer. Todos que estamos essa noite, nós amamos a Deus, não amamos? Mas vocês saibam que tem pessoas, mesmo aqui, que amam a Deus mais do que outras. E sabe como é que nós conseguimos amar cada vez mais uma pessoa? Quanto mais nós conhecemos essa pessoa, mais nós o amamos. Assim é Deus. E eu ouvi falar desse Deus, eu era apenas um garoto de 5 anos de idade. Aí meus pais aceitaram a Cristo, e eu digo que fui o contrapeso dessa aceitação. Mas de tanto ouvir falar da história, das histórias, dos feitos desse Deus, eu me apaixonei por ele. E hoje eu tenho 55 anos
e continuo muito agradecido por esse Deus tão bondoso. E muitas pessoas às vezes não reconhecem. Tem uma mensagem do irmão Branham, a presença de Deus não identificada, né? Então, na primeira vinda, o povo hebreu não puderam reconhecer a Cristo, aqueles a quem estava prometido que viria. E disseram que era comilão, bebedor de vinho. E Jesus fazia essas coisas mesmo? Pois nós não somos salvos porque não bebemos vinhos. Nós não somos salvos porque nós somos bonitinhos ou feinhos, agitados ou muito quietos. Não, é um programa divino. Amigo de pecador, de prostituta, publicanos. E quando eu li essa escritura, eu disse, graças a Deus que ele é amigo dessa classe. Do contrário, ele estaria perdido. E aqui estamos nós. Cada um tem uma história diferente, uma forma em que ouviu a mensagem. Todos que receberam a mensagem aqui têm essa bênção tremenda, porque pessoas vieram aqui com amor divino, colocaram a mensagem, nós ensinamos, compartilhamos com vocês. Eu tive o privilégio de conhecer a mensagem colado num poste de energia elétrica na cidade de Boa Vista, em Roraima. Olha quem me evangelizou, um poste de energia elétrica. Eu vi a pancarta do irmão William lá e dizia, eis que o anjo do Senhor Jesus Cristo estará em Boa Vista. Só que essas datas já haviam passado. E eu li, não entendi nada, eu entendia tudo dos 7 anjos, mas nada do anjo do Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor não abre nossos olhos, não dá para ver. E eu fui até uma parte da rua, mas alguma coisa me impulsionou, eu voltei de novo, li a segunda vez, voltei, li a terceira vez, aí eu pedi para uma senhora que trabalhava numa loja, um pedaço de papel, uma caneta, anotei o endereço, e descobri o endereço, e desde então, faz 32 anos que eu não me afastei mais dessa mensagem. E cada dia eu estou caminhando mais e mais a fundo nessa mensagem. Meus irmãos, estou contente por estar com vocês. Agradeço as orações de todos vocês. A nossa viagem foi uma viagem muito abençoada. Mas como nós temos a programação já hoje de sexta-feira, amanhã nós estaremos compartilhando umas porçõezinhas numa bandeja onde coloca um pouquinho de cenoura, um pouquinho de beterraba, salada e assim sucessivamente. A gente vai compartilhar com os irmãos, mas pela graça de Deus nós estamos aqui, pela graça de Deus nós temos o fruto de todos os trabalhos que o Senhor nos permitiu estar fazendo aqui. Estou contente demais com vocês. Que o Senhor, o nosso Deus, o Eterno, siga abençoando a vocês de forma ilimitada. O irmão William disse que não há limite quando 2 pessoas positivas trabalham. Parabéns, pastor Naldo. O Senhor tem te usado para uma obra muito preciosa e pode ter certeza que isso vai culminar na perfeição, no corpo glorificado, só isso. Deus abençoe a todos e a bênção de Deus siga com todos. Hoje nós iremos compartilhar com os irmãos algum tema, e o nosso irmão Davis irá ler com os irmãos, e em seguida nós iremos também ter o tema da mensagem de hoje, né, de sexta-feira, que é os efeitos da segunda vinda de Cristo. Em São Mateus, capítulo 24, 27 e 31, foi até um versículo que eu li ontem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque donde estiver o corpo morto, ali se juntarão as águias. Amém? Sabemos que cada um de nós que estamos aqui somos águias do Senhor. Amém? E esse corpo morto do Senhor, há 2000 anos atrás tinha um nome, e novamente, aqui na sua segunda vinda, nós temos novamente outro nome. E eu quero ter um pouquinho de tempo antes que o nosso irmão Davidson venha ler junto conosco. E o mistério
das bordas do cordeiro, fala da seguinte forma: agora, a segunda vinda de Cristo tem um programa. Ele é quem realiza. Assim como na primeira vinda de Cristo, houve um programa assinalado por Deus para ser desenvolvido, a qual realizou por meio de quem? Por meio do anjo do pacto, manifestado em carne. Naquele véu de carne chamado Jesus, e por meio deste véu de carne, realizou um programa correspondente ao quê? À primeira vinda. O programa que corresponde à rocha sendo ferida lá por Moisés. Todos nós já ouvimos essa parte, onde Moisés ele fere a rocha, né? Tanto Deus fala para ele falar com a rocha, e ele fere a rocha. Isso é tipo e figura da segunda vinda. Ali estava o tipo e figura da qual se cumpriu no monte, lá no monte do Calvário. Agora, para o dia final, o tipo e figura da rocha a qual Deus disse a Moisés que falasse a ela, é quem tem que se cumprir. Agora, veja você como Moisés rompeu o tipo e figura, mas a segunda vinda de Cristo tem que se cumprir. Mesmo não sendo ferida literalmente, como na primeira vinda, lá na cruz do Calvário, mesmo que ocorra uma crucificação literal, uma crucificação espiritual será realizada. Amém? Muitas pessoas crucificaram espiritualmente a segunda vinda de Cristo, e será contado como foi contado aos que fizeram literalmente, também aos que fizeram espiritualmente. E essa mensagem de hoje, ela vai nos abrir todo esse quadro sobre os efeitos, né, da segunda vinda de Cristo. Que o Eterno abra o nosso entendimento para entender e compreender a sua palavra nessa noite. Nosso irmão Davis. Bom, boa noite, irmãos, novamente. Vamos fazer a leitura da revelação, vem desde o púlpito, alguns extratos aqui do nosso profeta, o profeta do tempo presente, que está vivo e continua atuando em forma de mensagem. Nosso profeta está conosco e em cada um de nós. Leiamos aqui na página 3, tema da mensagem Rompendo a Barreira do Tempo. Ela é de 74. Então, cada um de nós temos que estar na expectativa, esperando que o Senhor revele a sua noiva desde o púlpito. Tudo o que corresponde à posição correta para a noiva. Uma das coisas é o nome. Isso já sabemos. Outro tema, o que vimos e escutamos, por William Souto Santiago, de 74. Sabendo que nós, que estamos no tempo maior e mais glorioso de todos os tempos, temos que estar mais agradecidos ao Senhor pelo que coube a nós. Não foi porque escolhemos, foi que Deus escolheu isto para nós, e grande é a herança que coube para nós. Eles lá anunciaram a manifestação de Deus em carne, a palavra feita carne para aquele tempo. E hoje os ministros da noiva estamos todos chamados a anunciar sobre o que temos visto e escutado no que diz respeito à manifestação de Deus em carne nesta hora final em que nós vivemos. Porque anunciando ao povo essa manifestação de Deus em carne hoje, e esse nome que trouxe a revelação de Deus em carne hoje, e o propósito para o qual Deus se manifestou em carne hoje, e revelando todos os mistérios, isso dá a fé de rapto para a noiva. Portanto, sabendo que isso é dessa maneira, então temos que esperar da parte do Senhor, escutar todas estas coisas sendo pregadas
desde o púlpito, para assim chegar a toda a perfeição, porque sem estas coisas nunca chegaremos na total perfeição. Vamos para a página 4. Agora, bom, o tempo já está bastante adiantado. Vamos rever aqui para continuar. É porque tem muita tela para ser, acredito que é muita tela para ser visualizada, né? Tem muita coisa para ser visualizada. Que quando se quer tratar esses temas assim, agradável é deixar tão claro que nenhuma pessoa dos que escutam saia depois para se safar e vá dizer que algo será de motivo de que seja repudiado pelo Senhor, de que vai depois cruzar a linha. Depois. Ah, mas eu não sabia disto. Bom, por isso sempre o conselho é fique calado. O que não entenda, fique calado. Porque o trato de Deus é com indivíduos, portanto, você também trate com ele como indivíduo. O que você não entende, pergunte a ele, e ele vai responder desde o púlpito, porque está tratando desde o púlpito. Os selos foram abertos desde o púlpito, não é verdade? Todos os mistérios. Vamos para o tema conforme a ordem de Melquisedeque. Olha, uma coisa muito importante é que você não esteja, no que diz respeito às perguntas da palavra, eu sempre disse isso aos irmãos de Ponce. Olha, o que você não entenda, não esteja buscando alguém que explique para você. Não esteja buscando algum irmão. Isso aqui o irmão William está tocando no próprio peito. Por isso que está diferente a letra aí, tá? Não esteja buscando a este irmão. Olha, me explique isso, porque eu não entendo. Por quê? Porque então, se você vem diante de mim, ou de qualquer irmão, aqui a gente percebe muito bem que o irmão William está falando dele próprio. Se você vem a mim. Tá? E se você vem diante de mim, ou de qualquer irmão, o que acontece? Pois então será utilizado os sentidos. E os sentidos é atuando com o que, irmãos? Com a cabeça. Então será utilizado os sentidos para explicar estas coisas para que você obtenha, para que você tenha alcançado pelos seus sentidos. E isso então é trabalhando de cabeça a cabeça. Então você o vê com o seu intelecto. Porém, o que acontece? Isso não se faz carne aqui. Está falando do coração. Portanto, você tem que ver desde aqui, coração, aqui dentro. Quando você o vê aqui dentro, isso é como uma faísca, uma centelha de luz que você diz, vejo isso, não posso explicar muito bem, mas eu vejo. A gente até comentou isso, né, pastor Naldo? Não posso explicar muito bem, mas eu vejo. E o que é isso? Eu consigo entender. Então isso é algo aqui. Quando você está agindo dessa maneira, ele está dizendo que isso aqui é algo aqui, no coração. Né? Eu vejo, não entendo, mas eu vejo. Vamos continuando aqui. Vamos pegar aqui um pouco do início aqui. Isso é como uma faísca de luz, bem em cima, tá? Uma faísca de luz. Que você diz, vejo isso, não posso explicar muito bem, mas eu vejo. E o que é isso? Eu consigo entender. Então isso é algo aqui, que é o coração, né? Com isso, ele está falando com a cabeça, com os sentidos, não posso explicar. Ou seja, não consegue externalizar, colocar para fora exatamente aquilo que ele vê no coração, né? Com os sentidos não posso explicar, porém aqui, coração, consigo ver que é assim. Então depois, daqui para fora, começa a sair isso, e passa aos sentidos, e depois, mais adiante, ou mais tarde, você o entende, depois, né, que você o entende aqui, que é na cabeça. Mas, primeiramente, se entende aqui,
que é no coração. Não pode entender aqui, que é a primeira cabeça, para depois entender, receber aqui no coração, né? Porque não funciona desta forma, ou desta maneira. Tem que ser desde aqui, que é o coração, e depois aqui. Não é daqui para cá. Então, eu digo sempre aos irmãos de Pôncio, que você não entenda, ore ao Senhor, que depois, desde aqui, aí já está falando púlpito, né? Desde aqui, desde o púlpito, em algum momento, em alguma mensagem, você o vai ver e o vai entender. E então, agora sim, aí você vai dizer, agora sim entendo, vê? Em algum lugar, Deus vai dar uma centelha, uma faísca, Ele vai dar uma luz de algo aí que está falando. E então você vai ver o que não podia ver anteriormente. Mensagem de Deus engrandece a ceia. De 76. Deus nos abençoe, Deus nos guarde nesta hora. Eu creio que vamos escutar essa pergunta, não é verdade? Eu creio que com o que o Senhor nos permitiu saber, pois todas estas perguntas o Senhor já respondeu em nosso coração. Vou dar-lhes um conselho agora. Isso está fora do que estamos estudando, mas está dentro da palavra. Muitas vezes nos alegramos em perguntar bastante e não devemos fazer isso, porque você deve falar com Deus e perguntar a Deus, e Deus te responde desde o púlpito, porque quando vem desde o púlpito, vem com a unção de Deus e vem com o assim diz o Senhor. E então, página 6. Então recebe a resposta para a sua pergunta. Você evite entender a mensagem na forma intelectual. Não faça esse dano em você mesmo. Quantas perguntas foram respondidas a você nesta noite? Eu creio que foram respondidas algumas. A mente de Cristo em operação. 75. Agora podemos ver que a palavra de Deus é revelada para nós por meio da ciência de Deus. Eu posso falar a vocês a verdade, a palavra, posso falar toda a palavra a vocês. Porém, o que acontece? Vou ter o que diz aqui o profeta. Ele disse, eu posso lhes ensinar a verdade, porém se você não abrir seu ouvido para escutar e o seu coração para recebê-lo, então você não obterá a revelação. Você pode estar escutando a verdade revelada desde o púlpito, tudinho que Deus revelou, mas se você não abre o seu coração para receber o que será falado, e seu coração para recebê-lo, lá no coração com o sentido da fé para dizer amém, no que a palavra diz, você nunca obterá a revelação disto que está ouvindo. Mensagem, agora vejo. Havia antes escutado todas estas coisas que Deus faria, mas agora vejo. Agora as vejo todos cumpridos. Eu não tratei de obrigar a ninguém a ver verdade que não, né? Eu somente tomei o que Deus nos deu em sua palavra e preguei tudo o que Deus prometeu. Preguei tudo o que o profeta disse. Está se referindo a William Marion Branham aqui, tá? Preguei tudo o que o profeta disse, que é o cumprimento disso que Deus prometeu. E você, livremente, sem que ninguém te obrigue, porque se houvessem te obrigado, ou se tivessem te convencido, não era você vindo, senão que era você sendo um manufaturado. Eu convencendo você. Por isso, você tem, muitas vezes, quem sabe vocês não me entendem em algumas coisas, na minha forma de ser. Quem sabe você me encontra um pouco raro em algumas coisas, mas é para o bem de vocês, é para o bem de vocês. Muitas vezes vocês queriam que eu falasse
pessoalmente e lhes explicasse isto e aquilo e buscasse para vocês por aqui. Mas eu não faço, nem tenho feito, e muitos trataram de vir até mim buscando para que eu lhes explicasse algumas coisas, porém eu não tenho desejado fazer isso. Em muitos casos, e quase nunca faço. Sabe por quê? Porque eu prefiro pregar desde aqui para que o Espírito de Deus ensine a você e te deixe ver, porque é que se eu trato contigo pessoalmente e trato de fazer você ver por aqui isto e o outro, poderei convencer a você. E se eu te convenço, então você se converte em um crente manufaturado. Irmãos, isso aqui é bem sério, porque sabemos que estar próximo da luz, assim como Paulo, ela cega. E sabemos que estar próximo do profeta e ter intimidade com o profeta fala a verdade, sempre fala a verdade. Mesmo ele não estando no púlpito, sabemos que Deus está com ele e ele tem o entendimento. Então, sabemos que estar próximo do profeta e ter intimidade, isso faria qualquer um de nós fazer certos tipos de perguntas justamente pela proximidade. Isso faria com que o irmão William nos explicasse e convencesse, como diz aqui. E o que produziria isso em nós? Acho que todos leram junto comigo. O que isso produziria em nós? Isso, um crente manufaturado. Então, irmãos, coloquemos bastante atenção nisso aqui. Outro tema, a liderança de Cristo. A mensagem que dou a vocês é a partir do ponto de vista de Deus, da maneira em que Ele me mostre e eu dou a vocês. Não me agrada dar opinião com relação às coisas que foram faladas. Por isso, algumas vezes, alguns de vocês, aqui em Porto Rico ou em outros países, aproximaram-se de mim para me fazer algumas perguntas a respeito de algumas coisas que foram faladas. Tenho evitado isso. Falando de outra coisa, porque não me alegra dar opiniões e apenas falar a palavra do Senhor, quando Ele me dá para vocês, e deixar que Ele continue fazendo sua obra, porque eu não quero que seja feita uma obra, nem Ele, no entanto, quer que seja feita uma obra, por uma palavra com coisas acrescentadas, porque não é a palavra pura, senão que é alterada. O próprio profeta tem esse cuidado, mesmo sendo ele um profeta, tem esse cuidado de atuar apenas naquilo que Deus lhe permite ver, lhe permite falar. Então, se tudo que foi falado foi Deus e motivo tem. Outra mensagem, a natureza dos filhos de Deus, de 77. Agora isto é bem profundo. Você nesta manhã viu que é bastante profundo, porém o Senhor está fazendo ser bem simples para nós. E não trate de buscar por conta própria as coisas. Deixe que o Senhor esclarece desde aqui, desde o púlpito. Não vá bater cabeça, não raciocine, porque qualquer pessoa que trate de raciocinar estas coisas com os sentidos, não chegará a nenhum lugar. E apenas onde poderá chegar será no manicômio. Apenas no manicômio é que se poderá chegar. Portanto, desde que seja Ele que explique para nós, e então você poderá entendê-lo, Ele, para ser tão simples para nós. Mensagem, a responsabilidade de um conservo. Bom, por isso é bom que se cuidem bem e que estejam na garantia ou com a certeza de que tudo o que ensinam em suas congregações estejam nas mensagens. Irmãos, isso aqui é muito importante, isso aqui. Tá? Você tem que estar garantido de que tudo que ensinam nas suas congregações, e aqui temos pessoas de diversas congregações, então você tem que estar garantido de que tudo que é ensinado nas suas congregações, que foram falados nas suas congregações, estejam nas mensagens que foram falados em público. Porque ninguém poderá diante de Deus dizer que esteve conversando com Bermudes e por isso lhe falou estas coisas, que esteve falando comigo e entendeu que o que falamos queria dizer isso.
Irmãos, outra coisa delicada é esse trecho aqui, esse extrato dessa mensagem, a responsabilidade de um conservo, irmãos. Nós, conforme o irmão William já disse, nós não estamos chamados a crer a tudo o que digam os pastores. Nós não estamos chamados a crer a tudo o que diga qualquer ministro do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos chamados a crer apenas na palavra e toda. Então, irmãos, isso aqui coloca em questão muitas situações atuais entre os irmãos. Você vê aqui que o irmão William diz que diante de Deus, dizer que esteve conversando com Bermudes e por isso que ele lhe falou coisas que esteve falando comigo. Nesse extrato anterior aqui, da página 7, a gente viu que tratar diretamente com ele, pessoalmente, e lhe fazer certas perguntas, isso coloca você em risco, porque poderá tornar você o quê? Porque você vai compreender com o quê? Você vai ser convencido, mesmo sendo o próprio profeta. E você sendo convencido, você se converte, pode se converter em quê? Então, por isso que essa via aqui, Deus, por meio do profeta, deixou ela muito bem trancada, essa via. Ninguém pode mudar isso. O que ele diz aqui? Que diante de Deus não conta, não vai adiantar. Porque eu falei com um irmão, que esse irmão falou com o profeta, porque o profeta disse isso. Por isso que ele diz naquela outra, por isso que ele diz nesse início aqui, você tem garantia de que isso foi algo que você possa dizer, assim disse o Senhor desde o púlpito? Se não, irmãos, então, diante de Deus, é quem diz aqui é o profeta, não é o irmão Davidson. Vamos passar aqui para o próximo parágrafo. Como toda mensagem e todo pregador que pregou o evangelho será julgado pelo que está escrito e falado na palavra, pelos profetas que Deus utilizou, pelos apóstolos, e vamos incluir ao nosso irmão Branham, e de acordo ao que foi falado por Deus através das pessoas, dos mensageiros que Deus utilizou, serão todos julgados os que pregaram a palavra, cada um em sua era e sua dispensação, de acordo à luz que Deus tenha dado neste tempo. Ao que lhe foi dado muito, muito lhe será cobrado, e ao que lhe foi dado pouco, pouco lhe será cobrado. Qualquer pessoa que fale, seja apenas membro de uma congregação, ou seja um ministro, que usa deste privilégio e bênção que Deus lhe deu para falar, utilizando-se de libertinagem, e não com liberdade, será encontrado culpado diante de Deus e terá consequências desfavoráveis para a pessoa. E também as que deixarem se influenciar em tal pessoa para atuar de uma forma libertina ou de libertinagem, quando deve ter liberdade para fazer as coisas corretamente para a bênção e benefício de todos e da obra de Deus. Isso aqui bota em questão muito a cultura do tudo pode. Eu creio que o irmão Antônio, quando entrou, era exatamente isso que estava bem forte, né? Essa cultura que houve, que isso é da quinta dimensão, isso não é da sexta dimensão, e faz com que muitos irmãos atuem fazendo certas coisas e diz, não, isso não tem problema, o sangue limpa de todo pecado, aquilo ali também não tem problema, ora a Deus e está tudo bem, e a gente vê que em muitos casos é libertinagem. Quando a obra de Deus é afetada por libertinagem de uma pessoa ou de um grupo, lembrem-se, a pessoa terá que responder juntamente com o grupo diante de Deus. E é como eu lhes disse, é possível que isso seja antes da transformação de cada pessoa. Porque depois que a pessoa esteja transformada, a pessoa poderá dizer, depois que esteja já transformada, que contas eu poderia ajustar? Vê aí, irmãos, um ajuste de contas antes da transformação. Que bom a gente poder ver isso acontecendo já. Mensagem que vimos e escutamos. Agora, Pai, todas as coisas estão em Tuas mãos. Senhor, paro-me por Tua palavra, com a Tua palavra e do lado da Tua palavra, Senhor, nesta hora final. Aconteça o que acontecer. Digam o que digam, Senhor. Fico com a Tua palavra e pregarei Tua palavra, Senhor. Se escandalize quem se escandalize. Tropece quem tropece, Senhor. Ajuda as Tuas ovelhas para que elas não tropecem. E, Senhor, como Tu prometeu parar com aquele que pregue Tua palavra, Senhor, assim espero que Tu faças, confio também que Tu fará.
porque é uma promessa tua, e tu vindicas, Senhor, toda coisa que seja falada, que seja a tua palavra. Seja tu, Senhor, quem a vindique. Eu nada farei, Senhor, para vindicar o que eu pregue, porque não falarei de mim mesmo, apenas o que tu tenha falado. Portanto, encarrega-te tu, em tuas mãos eu vejo, Senhor, a vindicação do que foi pregado e também do que já foi pregado desde o púlpito e desde outros púlpitos onde tu esteve, Senhor. Te encarrega de vindicar como tu prometeste, Senhor. Não posso fazer nada, Senhor, com relação a isso, mas é a tua palavra, portanto, em tuas mãos está. Último extrato aqui para acabar. Senhor Jesus Cristo, aleluia, aleluia, Senhor. Ó Senhor, te proclamando Rei de reis e Senhor de senhores desde o púlpito. Te proclamamos filhos de Davi, que reinarás no milênio, mas que já está reinando em nossos corações, em nosso meio. Ó Senhor, aleluia, este grupo pequeno, nesta hora final, Senhor, te proclamamos Rei de reis e Senhor de senhores, ó Deus eterno, aleluia. E junto aos demais lugares e aos demais irmãos, todos juntos, Senhor, os que te proclamamos em tua manifestação em carne como filho de Davi, nos regozijamos, nos alegramos em ti, Senhor, pois isso é o maior, Senhor, do que a nossa mente pode pensar. Porém, algum dia, Senhor, quando estejamos revestidos e transformados, poderemos compreender a plenitude do que fizeste neste tempo final, ó Senhor. Nossas cordas caíram em lugares deleitosos e grande é a herança que nos coube a nós. Essas são palavras do profeta de Deus, William Souto Santiago, cabeça de um corpo, e ao qual esse corpo somos nós aqui reunidos nesta noite. Vamos passar para a mensagem. O pastor acho que já anunciou a mensagem, o tema, e isso que foi lido que fique em nossos corações, que abra o nosso entendimento, e eu dei para que cada irmão possa também ruminar, chegar na sua casa e possa fazer também aí as suas anotações e possa reler, porque a gente teve aqui um pouquinho de dificuldade de fazer a leitura. Eu sei que os irmãos me perdoam por isso também, tá? Então, vamos colocar a mensagem do profeta. E que o eterno filho de Davi, Rei de reis e Senhor de senhores, Leão da tribo de Judá, William Marion Branham, bendiga cada um de vocês. O qual é algo representativo. Agora, vejam vocês, no cumprimento desse tipo, modelo, desse simbolismo, é que Cristo aparece com seu cabelo branco como lã branca, o qual representa a congregação de pé. Eu creio que com essa mensagem o Senhor nos abençoou ricamente essa noite, como sempre, com todas as mensagens que nós temos ouvido, as que já ouvimos, as que ouvimos hoje e as que continuaremos ouvindo. Que essas palavras fiquem encarnadas, entranhadas em nossa alma, no espírito, em todo o nosso ser. Realmente as cordas têm nos caído em lugares deleitosos e grande é a herança que nos coube. E como em Hebreus 11, está a galeria daqueles que pela fé fizeram grandes coisas. Mas no versículo 40 diz: mas Deus provendo algo melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E Paulo disse: vemos como no espelho na escuridão, mas será conhecido como eu sou conhecido. Em parte profetizamos, em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte, será aniquilado. E todas as partes, todas as 7 partes já passaram, e
o que é perfeito, a pedra angular, Jesus Cristo, novamente tem se manifestado, tem sido manifestado em carne humana em nosso tempo. Pai Celestial, te damos graça por esses momentos tão agradáveis em Tua presença. Senhor, cuida de cada um de nós, continue cuidando de cada um de nós, não imputando nossos erros, nossas faltas, Senhor, mas que o Senhor continue com Sua mão poderosa de misericórdia sobre nós. Que cada dia sejamos mais e mais santificados, como Tu mesmo, na Tua oração, disseste ao Pai Celestial, quando oraste pelos Teus discípulos em Tua primeira vinda: Pai, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. E hoje, Senhor, o Senhor continua nos santificando na Tua palavra, nos ensinando a Tua palavra, deixando nós sabermos, conhecermos tudo que nós necessitamos para estarmos prontos para a nossa adoção e transformação. Peço mais uma vez por esta preciosa congregação, seu pastor, ministério, sua família, todos os irmãos e por esta cidade. Bênçãos infinitas, Senhor. Despedimos do local, jamais da Tua presença, Senhor. Tua presença siga conosco, Senhor, dando-nos uma noite tranquila e abençoada. E tudo isso te pedimos no nome eterno do Filho de Davi, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, William Marion Branham. Amém e amém. Deus abençoe. Continue abençoando a todos.